Olá, eu sou Paulo Zan, autor das obras Linha Tênue e Trapaças, e este é o Orgulhoso Cast, podcast de literatura, onde eu recebo amigos e amigas para falar sobre autores e obras que marcaram de alguma forma suas trajetórias como leitores e leitoras. Hoje eu recebo Caio Paiva Ribeiro, que é estudante de graduação em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia. É estudante de psicanálise, membro do CIPI, Seminário de Introdução à Teoria Psicanalítica, e um poeta romântico nas horas vagas. Também Caio é membro da revista O Odisseu. Hoje vamos falar sobre a obra O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Esta foi a obra escolhida pelo meu amigo Caio. No episódio de hoje nós vamos falar sobre O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Só que antes, em propósito de ter esse convidado, Caio Paiva Ribeiro, que é uma figura que eu conheci recentemente até, né? Não tem tanto tempo que se conhece, mas já tem algumas histórias curiosas. E aí eu queria que Caio começasse, você pode começar contando o dia que você conheceu a FAPESB. Lembra-se dessa história com Everton? Nossa, logo essa história. Perfeita. Para essa ocasião, tudo bem. Tudo bem. Achei que você gostaria de reservá-la a outra, mas tudo bem. Olha, o livro ele fala sobre morte, então podemos entrar nesse tema com a temática da morte, porque, vejam bem, onde eu estudo, lá no Largo de São Lázaro, né, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, nós temos o prazer de residir próximo a uma igreja, que inclusive é nomeada Igreja de São Lázaro, enfim, a região ali é nomeada em propósito dela. E ao lado tem ali uma espécie de estrutura com a cancela, um prédio assim um pouco sombrio, meio mórbido, algo bem, bem estranho. Eu sempre observei aquilo, mas nunca fiz muito caso, nunca li a placa, né? Essa parte é importante. Às vezes você tem que ler a placa na frente do estabelecimento, isso ajuda você a discernir o que de fato tem ali. Mas nunca fiz isso. Um dia, um amigo meu, Everton, também conhecido de Paulo, editor-chefe lá do O Odisseu, né, onde eu e Paulo escrevemos com certa frequência. Também sou editor lá da revista, enfim, não é o caso. Mas esse grande amigo meu, Everton, diz assim: poxa, meu avô está enterrado próximo à igreja de São Lázaro, no cemitério de São Lázaro. Aí minha cabeça logo fez assim, a associação quase que livre entre as duas coisas. Então, a igreja de São Lázaro é próxima daqui da faculdade. Ele estava lá, né, por ocasião de uma disciplina que ele pegava comigo, enfim, fora da área dele. Então ele não conhecia muito bem a região. Eu falei, é sério, tem a igreja de São Lázaro? É aqui? Meu avô tá enterrado aqui do lado? Caramba, a gente tem que ir lá um dia. Tudo bem. Certo dia, quando acho que a aula foi cancelada, não lembro bem agora, ou então estava assinado para fazer, a memória não me ajuda agora, mas nós falamos assim, fomos até o local onde era visível, né, a igreja, após a igreja você tem um oceano, uma brisa belíssima, tem uma árvore muito bonita lá. Nós falamos, poxa, eu não tenho nada para fazer agora, e você também não. Vamos. E fomos caminhando em direção à igreja de São Lázaro. E foi uma caminhada boa, nós conversamos, Everton veio me contando as memórias do avô, e nós estávamos bem emocionados, inclusive, para poder, né, ficar de cara com o túmulo, né, do ancestral de Everton, e seria uma experiência interessante para ambos ali. Acho que Everton nunca chegou a visitar o cemitério, por óbvio, né, porque ele achava... Vamos lá. Então nós chegamos lá na igreja de São Lázaro e falamos, caramba, né? Então o cemitério deve ser por aqui, por essa cancela. Então vemos uma guardinha, né? Guardando ali a cancela e falamos, olhamos um pra cara do outro e pensamos, eu falo, você fala? Aí eu falo, poxa, o avô é seu, acho que você deveria ir lá se prontificar. Ele, tudo bem, eu vou comprar essa artimanha. E aí ele vai
Aí fala assim, ela olha pra cara de nós dois e fala assim, boa tarde, posso ajudá-los? Então Everton prontamente fala, eu gostaria de ver o meu avô. Aí ela, o seu avô? O seu avô por quê? Não, meu avô está enterrado aqui. Aí ela, eu posso ver a identidade de vocês? Aí tudo bem, ela pediu nossas identidades. Acho que ela não tinha entendido ainda o que a gente estava querendo dizer. Aí ela, vocês vão fazer o que mesmo aqui? Aí Everton, não, nós vamos ver o túmulo do meu avô, ele está enterrado aqui. Ela, isso aqui, gente, é a FAPESP. É uma instituição de pesquisa na Bahia. Quem não sabe, é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Exatamente. Que fica ao lado da igreja de São Lázaro. Pois é. Então, essa infeliz coincidência fez com que a gente se indispusesse completamente com essa guarda que acho que... Não sei o que ela deve pensar que tem na nossa cabeça, mas eu sei que quando eu percebi isso, o Everton chega pro show, olhou assim pra minha cara, eu segurando o riso completamente, sem saber o que fazer, porque eu, né, tinha dito, não, cemitério, é ali, eu Deve vi. ser do lado da igreja. É do lado da igreja, aquele... mas enfim, essa é a história de como nós conhecemos. Nós descobrimos que a FAPESB é onde tem um lugar, uma placa escrito FAPESB na frente. É a FAPESB. Então, não vocês é um cemitério. Vocês não precisam mais ir lá checar. A gente confirmou. Provavelmente Everton se enganou achando que era o Campo Santo, né? Que aí sim, de fato, é o cemitério que tem ali próximo, mas é um pouquinho antes, antes de entrar para São Lázaro, na verdade. Mas essa história eu achei maravilhosa quando eu ouvi. Primeira vez eu rachei de rir, porque eu imaginei a situação da pessoa trabalhando ali, acostumada com pessoas entrando para ir para a fundação e tal. De repente, dois jovens à procura do túmulo do avô de um deles que supostamente está enterrado ali onde ela trabalha. Que situação, né? Isso tudo à guisa de introdução ao Lobo da Steppe. Eu acho que tem tudo a ver essa história com o fato da gente ter lido o Lobo da Steppe. Hermann Hesse é um autor que eu já conhecia. Eu já tinha lido um livro dele, um que se chama Com a Maturidade Fica-se Mais Jovem. É um livro que reúne poemas e alguns textos breves dele com essa temática da maturidade e da juventude. Só que eu nunca tinha lido nenhum texto de ficção dele, nenhuma obra de ficção. Ele tem alguns romances, ele tem livros de contos, mas eu nunca tinha lido. Por outro lado, nunca li nenhum ensaio, nenhum texto de não ficção do Hesse. Então a gente tem dois lados aqui da moeda. E aí eu vou agora para minha fichinha aqui, para minha preparação para o episódio, e te pergunto, repare bem a formulação da pergunta. Como a obra chegou nas suas mãos, cara? Pois a gente já entra, né, nesse afluente desse rio, dessa história, com outra história, de emenda uma na outra, porque a história de como esse livro me encontrou, e eu não posso colocar de nenhuma outra forma, por demasiado interessante, no mínimo místico. Enfim, vamos por partes. Primeiro, eu, um jovem ainda tentando me entusiasmar com a literatura, tentando não me jogar de cabeça por completo nesse mundo, né? A vontade era imensa, mas eu ia sempre me freando um pouco, a verdade é essa. Eu descobri isso, que eu não queria deixar a literatura me dominar por completo. Mas, com o advento da internet, né, hoje a gente tem arquivos de escritores, leitores, autores, pensadores que estão lá, né, para serem acessados e descobertos por nós. Então eu não só posso ler a Clarice Lispector, como eu posso ouvi-la também quando eu bem entender, e vê-la também na internet, mesmo ela tendo morrido já tem algumas boas décadas, né? E a Clarice, naquela famosa entrevista que ela deu na TV Cultura, se não me engano, a última, um mês antes, um pouco. A famosa última entrevista. Que ela deu pouco antes de mas se não me engano foi essa, quase certeza que sim. Então, uma fala dela que me impactou bastante. E eu tinha visto essa entrevista e aquilo ficou comigo, né? Sentou assim, bem, bem fundo na minha memória e não me abandonou. Que foi que ela disse que quando ela era jovem, mais jovem do que eu era à época, acho que eu tinha meus 19, 18 anos, acho que ela mais jovem ainda do que eu,
se deparou com um livro. Qual seja esse livro? O Lobo da Steppe. Ela disse que pegou esse livro e começou a ler, ficou tão impactada com as palavras que ela foi impelida, quase forçada a escrever uma história que não acabava mais. E com a magnitude daquilo, o terror, talvez, não sei, ela fala sempre tão apática, né? Ela foi forçada a rasgar, não desrasgar, mas eu lembro que ela jogou fora, ela não conseguiu suportar o peso de escrever uma história que não acabava mais. Ela, ela, ela então se desfez daquilo. E esse relato realmente me colocou, meu Deus, um livro que fez uma pessoa escrever uma história que não acaba mais. Não uma pessoa qualquer, a Clarice Lispector. Quem já leu qualquer coisa da Clarice Lispector sabe que ela não é uma dessas escritoras que você encontra muito por aí, né, aos montes, nas prateleiras. Realmente é uma coisa de única ali. E uma história que não acaba mais é algo que, sim, o mais próximo, eu pensei que eu vou chegar dessa história que não acaba mais por ter sido descartada, é justamente o livro do Hermann Hesse. Se eu não me engano, ela nem cita o nome do autor, nem nada assim, nada demais, eu não faço tanto caso disso. É um trecho bem curto da entrevista, mas enfim, isso fica na minha memória, mas fica lá no fundo, no recôndito, bem escuro, assim, escondido. Pois, eu estou andando de ônibus um dia e não é que não eu me deparo com ele, mas ele se depara comigo. Na verdade, ele me encara no fundo da minha alma. Lá está ele, sendo lido por uma figura dessas que você encontra no ônibus, nem muito chamativa, nem pouco chamativa. Na verdade, são aquelas que se imiscuem, né, com o plano de fundo. Mas lá estava ele, chamativo. Aqueles dois olhos. Um olho feral, um olho humano, digamos assim, comum. E eu olho para aquilo, eu vejo, caramba, que capa chamativa. Ele me olha, ele me chama, e lá está escrito embaixo, o Lobo da Steppe. Eu não acredito. Eu fico incrédulo a encarar aquilo e falo, não é possível. Tinha pouco tempo, tinha alguns dias que eu tinha deparado com essa entrevista e com essa cena, e aí me veio à memória tudo aquilo e eu falei, caramba, o que é isso? O livro está me buscando, um sinal do universo. Não sei o que pode bem ser. Mas eu, tímido normalmente, né? Não costumo fazer esse tipo de coisa, mas eu fui obrigado, alguma coisa me puxou. Eu olhei para aquele homem e falei, Senhor, onde é que você conseguiu, entrou em contato com esse livro? A capa, vejam vocês, era uma antiga, né? Um livro já é uma edição antiga do livro. Vou citar, inclusive, nominalmente, a edição da Civilização Brasileira. Se vocês puderem pesquisar e olhar essa capa, saibam que você não vai estar olhando para ela vai estar olhando para você. É realmente algo assim raro, um achado. Eu mesmo não encontrei para vender em lugar nenhum. Pode ser que já esteja, assim, alguém encontrou no fundo de uma gaveta e resolveu vender, mas enfim, não sei. Eu sei que entrando em contato com aquele livro, eu conversei com aquele homem, perguntei, e ele me olhou um pouco confuso, não sei se ele entendeu muito bem a pergunta logo de cara, e eu fui citando e explicando a minha maravilha, enfim, a maravilha que era estar com aquele livro em mãos, e ele surpreso, ele falou, você quer? Eu falei, como assim você quer? Aí ele, não, eu encontrei ele aqui não sei se na cidade de vocês tem isso, mas aqui em Salvador, nos metrôs, tem umas caixinhas, né, que você coloca livros que você já leu e pega livros que estão lá dentro, uma espécie de troca, assim, solidária, então você deixa mais livros, enfim, para outras pessoas pegarem. Ele achou esse livro por lá, achou a capa interessante, pegou e começou a ler. Ele falou, você quer? Eu falei, claro que eu quero. O livro veio até mim. Eu preciso lê-lo. É meu destino. E aí eu falei sim, obrigado, né? Tentei controlar minha comoção, que já estava bem à mostra, né? Pela forma como eu relatei a experiência. Então ele disse assim, tudo bem, pode ficar. A gente trocou números e tudo mais, eu fui. E essa é a história de como o Lobo da Steppe chegou até mim. Na verdade, ele veio até mim. Ele me procurou, né? E para quem tá... não sei se a gente vai entrar nisso ainda, mas para quem está familiarizado com a história, né, é uma coisa muito parecida com o que acontece no próprio livro. Então parece até que eu estou mentindo, eu estou inventando essa história, mas não, realmente aconteceu e é algo que eu me questiono até hoje. Eu não vou dizer o fim dessa história, eu vou guardá-lo para depois, mas por hora saibam que então não fui eu que quis ler o Lobo da Steppe, o Lobo da Steppe quis ser lido por mim. Eu vou interpretar para sempre dessa forma. Não tem quem mude minha opinião. Tem duas coisas que me chamam a atenção nessa história. A primeira é esse fato que você já disse, né? Que tem a ver com a própria história do Lobo da Steppe. Porque logo no início do livro, o personagem
ele se depara com um livro também, né? O Tratado do Lobo da Estepe chega até o Lobo da Estepe e ele fica com aquilo. Ele abre e aí o tratado ele começa justamente falando de um certo Harry. Então, foi quase isso que aconteceu com um amigo Caio. E aí eu acho que isso é significativo até da atenção, às vezes, com que o fato de a gente saber da existência de uma coisa nos permite, nos abre um leque, um horizonte, porque talvez, se Caio não tivesse escutado aquela entrevista de Clarice Lispector, ele nem soubesse o que era o Lobo da Estepe, ele olhasse para o livro no ônibus, achasse interessante, mas talvez nunca abordasse o sujeito, e nunca o sujeito diria para ele, tome o livro, leia, talvez ele te interesse mais do que a mim. Então, fica para pensar a respeito disso, né? De como, às vezes, a nossa curiosidade de ver entrevistas, de ver coisas, acaba nos levando para certos lugares. O meu caso, eu já tinha ouvido falar bastante do Hermann Hesse, até mais por causa de outro livro do que do Lobo da Estepe, por exemplo. Antes de ter lido o Hermann Hesse, ter lido Com a Maturidade Fica-se Mais Jovem, eu já tinha visto na internet resenhas do Siddhartha. E a história me interessava. Falei, pô, um dia eu quero ler esse livro e tal. Mas acabei não lendo ainda. E também ouvi falar do Demian. E o Lobo da Estepe, eu vi esse título pela primeira vez assistindo uma série chamada Merli, que é um professor de filosofia, tá ali num colégio, no ensino médio e tal. E tem um personagem que ele é um jovem, assim, tá muito interessado por sexo, tá descobrindo a sexualidade e tal. E aí ele vê uma personagem, uma menina que ele estava interessado, lendo O Lobo da Estepe. E aí ele pega o livro, ele pega esse livro com esse propósito, né, de poder dizer para ela que leu também e tal. Só que ele não entende absolutamente nada. Ele não entende uma palavra do que está no livro. Né? Bem engraçada. Mas foi ali que eu vi a primeira vez o título Lobo da Estepe. E aí depois é que eu vim ver que de fato era um livro do Hermann Hesse e tal. E ele chegou até minhas mãos assim, agora ele está em pedaços aqui. O meu livro está se desfazendo. Conforme eu fui lendo, ele foi soltando as páginas como se por vontade própria também. É condizente com a próprio caráter evanescente da narrativa. Conteúdo e forma que literalmente tem tudo a ver. Eu devo dizer, inclusive, que o fim, acho que já chega o momento de tocar nesse assunto. Já que você cita a cópia física, né, do livro. Que você tem em mãos, está se desfazendo. A que eu tenho hoje não é a mesma que eu me defrontei naquele ônibus com aquele meu amigo Vitor Jatobá, inclusive. Se você estiver escutando isso, você sabe que é você. Ele se interessa por livros, não sei se literatura, mas enfim. Tive até contato com ele algumas outras vezes no ônibus, mas depois eu nunca mais o vi. Mas o livro que eu tenho em mãos hoje, O Lobo da Estepe, é outra edição, inclusive, é da mesma editora da qual o Paulo tem uma versão mais moderna que foca na mandíbula do lobo. Eu acho que isso aqui não faz jus àquela bela capa da civilização brasileira. Eu gosto dessa edição que eu tenho, que eu acho que é de 2009, se não estou enganado. É um desses anos, assim. A que eu tenho é 2009, a 34ª edição. Tem uma pintura na capa, com umas casinhas ao fundo, algumas com as luzes acesas, outras umas janelinhas, né, com luzes acesas, outras um pouco apagadas, e tem uma figura, assim, só uma sombra, que a gente não dá pra ver, mas dá pra ver que ele tá com um chapéu e com alguma coisa nas mãos. Quase impressionista esses traços, né? Ele se dissolvendo assim na ele se mistura a paisagem. E os tons, né? Tanto da imagem dele, tudo parece ter sido feito no mesmo tom. O céu, assim, bem lilás ao fundo, e as casinhas um pouco rosa. São cores bem próximas que vão
vão se tocando e se misturando e tem essa sombra dessa figura na capa, que eu acho que é interessante para pensar a ideia do lobo da steppe A também. minha é uma capa roxa. Desculpa, eu não quero diminuir a pessoa que fez o projeto gráfico, mas perde, na minha visão, um pouco do impacto da narrativa. É uma coisa mais moderna, mais adequada ao não sei o que, o mercado editorial. Não sei, não tem tanta Acho individualidade, que é tem mais a ver minimalista. com um novo projeto que eles estão fazendo para as obras do Hermann Hesse, que são todas nessa pegada aí, com a Lili Hesse, né, em destaque. Bem, eu sei que aquele livro com o qual eu tive contato numa tradução que não esse meu e o livro de Paulo são o mesmo tradutor, o Ivo Barroso, que traduz essas edições. Mas naquela época eu nem dava tanta bola para tradução, eu só lia o que chegava nas minhas mãos. É uma época de inocência, boa por muitos sentidos, mas ruim também. Em outros, você perde também. Mas por que não ter mais em minhas mãos o livro? Falta da minha vontade? Não, muito pelo contrário. Né? O livro, ele, quando eu li, também estava se desfazendo em sua antiguidade. Ele estava caindo aos pedaços. Lembro que a primeira coisa que caiu assim foi a capa, que caiu, e eu fiquei desesperado com a capa tendo caído. Eu cuidadosamente peguei uma fita bem em tom pastel e fui colando assim com o maior cuidado do mundo, quase transparente. Aquilo ali ficou, pois é, Paulo tá mostrando o estado que tá a edição dele. E eu tive muito carinho com aquela edição, de fato. Né? Eu acompanhei do começo ao fim, lendo-a e degustando-a bem vagarosamente mesmo. E aquilo é um livro que tem que ser sentido em muitos sentidos. Agora entrando no personagem, Mas, o Lobo da Steppe, tudo bem. você quer falar ainda sobre... É só pra dizer o que fim o livro, porque eu não tenho mais ele em minhas mãos Não, hoje. segure um pouco. Então vamos lá. Isso pro final, a gente retoma. Eu vou até anotar aqui pra não esquecer. Não vou esquecer. Entrando na história do Lobo da Steppe, que eu já medo. dei alguns indícios, né? Começa com o personagem ali. Tem um prefácio antes, que é meio estranho, né? No livro, o prefácio ele já é parte do romance. Claro, tem um prefácio nessa edição que a gente tem aqui, da editora Record, tem um prefácio do tradutor, mas aí a obra ela começa com chama prefácio do editor. Mas não é o editor da editora Record, é o editor do Lobo da Steppe. Já é dentro, é um personagem, digamos assim, dentro da história. Então a gente pensa que quem está com a obra na mão, quem está nos mostrando essa história, é um editor. Que a princípio a gente entra sem saber quem é e descobre que é um personagem cujo o Harry Heller, Lobo da Steppe, morou na casa de uma tia dele, se não me engano. A tia era não é usurária, não, o nome, esqueci. Ela era... Enfim, ela alugava apartamento. Na verdade, era um quarto na casa dela. Isso. Que ela alugava. Engraçado que ele como muitas coisas nesse livro, né? Ele é editor por acaso. Ele não tinha pretensão de se tornar editor de uma tal coisa como o Lobo da Steppe. Né? Ele foi defrontado com esse destino. O Harry Heller fica uns dias, uns meses na verdade, são 8 ou 9 meses na casa dessa tia do personagem, do editor. E aí, quando ele vai embora, ele deixa umas anotações, umas páginas com umas coisas anotadas. E uma das menções que tem, claro, que já aparece aqui dentro da história, é o Tratado do Lobo da Steppe, que é essa obra que supostamente ele topou com ela na rua. E vai abordar, eu diria que conceitualmente até, o que é ser um lobo da steppe. Eu, contemporaneizando a coisa, talvez traduzisse para uma noção de o que é ser uma pessoa solitária. E é interessante para os nossos ouvintes, porque o primeiro episódio dessa temporada é justamente a invenção da solidão, do Paul Auster. E aí o segundo episódio vem falando do Lobo da Steppe, que é um sujeito que ele vive uma vida pacata, digamos assim, uma vida burguesa, de um cara intelectual,
ele tem várias passagens onde ele está falando dessa coisa, do talvez certa altivez da arte, e aí ele fala da arte de uma maneira mais geral mesmo, inclusive da música. Ele cita algumas passagens sobre Mozart, em algum momento ele vai falar de Goethe também, e de outros autores ali da época. Nietzsche, inclusive, aparece de alguma forma. Assim, quem olhar com atenção vai ver Nietzsche nessas passagens do Lobo da Estepe. Inclusive ele aparece como livro, né? Ele tem a cena, inclusive, essa cena foi quando o Harry Heller pega o Tratado do Lobo da Estepe e lê, ele lê o nome dele. Só que eu, na época, né, não me encontrei com o meu nome, mas quando eu vi um sujeito que ficava muito tempo no quarto, encomendava livros que chegavam pelo correio aos montes e não tinham mais onde colocar, eu falei, caramba, esse livro aí tá me... Eles estão me stalkeando, eles estão querendo fazer uma história sobre mim. Se algum complô, vou olhar pra trás e vou ver a câmera, né? Acho que essa é a... Quem tem essa infeliz... esse infeliz destino de se identificar com o Lobo da Estepe, acho que acaba encontrando o livro mesmo sem lê-lo, né, no fim das contas. Você tocou num ponto, duas coisas. Primeiro, você me lembrou daquele filme, o Show de Truman. Sim. É um filme bem interessante. Quem nunca viu, vai atrás pra ver, é muito bom. Mas o próprio Hermann Hesse, no final, ele escreve uma espécie de pós-fácil, mas ele está aqui no livro como nota do autor, que ele faz depois, em 61. Onde ele diz um pouco da recepção que fazem do livro, né? Ele fala que... ele diz o seguinte: os escritos poéticos podem ser compreendidos e incompreendidos de muitas maneiras. E aí ele vai dizer um pouco como que há uma tendência de certos leitores a compreenderem a obra, e aí ele faz um esquema até de pensar as idades, né? Tais leitores de certa idade, e aí ele fala do risco de se ler esse livro quando ainda se é muito jovem, que é uma tendência de identificação com o personagem. Então, o Hesse, ele já estava prevendo isso que Caio falou. Comigo aconteceu algo semelhante. Foi um personagem com o qual eu me identifiquei muito, só que ao mesmo tempo eu fiquei com medo. Falei, para onde que esse personagem vai? Que esse personagem é muito estranho, Lobo da Estepe. E tem... Eu achava ele o máximo. Nossa! Esse é o problema. E é um problema, de fato. É um grande problema. É um grande problema. É um problema, talvez com a maturidade, né? Vai ficar mais jovem. Talvez. Mas eu acho que é problemático se identificar com o Lobo da Estepe. E eu fiquei nesse lugar de medo, assim, de nossa, que... Eu tenho até uma cena, será que eu poderia colocar, que eu me lembro do livro, que me impactou bastante, na qual Harry Heller, ele tem uma ocasião muito importante ali, acho que a gente vai citar ainda, mas enfim, da vida dele acontecendo, e ele tá meio que perdido nisso, né? Ele conhece um jovem professor ele ensina, acho que culturas orientais, uma coisa sobre culturas orientais na universidade, e ele é convidado para jantar na casa desse douto, né, desse professor, que é apresentado justamente como um doutor, como uma pessoa muito refinada, estudada, acadêmica. E ele vai jantar na casa dessa personalidade. Eu lembro que ele senta à mesa de jantar e ele vê na sala um portrato do Goethe, né, o poeta, grande poeta da Alemanha. O livro se passa na Alemanha, né, é claro, a nação do Hermann Hesse. Mas ele acha engraçado aquilo e comenta logo, né, sobre aquele quadro. Claro que o professor, tanto o professor quanto sua esposa, esperam elogios, grandes elogios ao grande Goethe, a personalidade exemplar, né, o gênio do pré-romantismo alemão, o grande poeta nacional. E não, Harry Heller, ele não tem muitas coisas boas a falar sobre o Goethe. Na verdade, ele fala, esse retrato aí, ele é meio falso, né? O Goethe, na verdade, não era tão alto, ele era mais baixo, ele era um pouquinho mais gordo, tinha um nariz um pouco mais feio. E isso é uma idealização que fazem dele. E é muito engraçada, assim, não é engraçada, quase trágica a reação que o casal tem a esses comentários quase supérfluos. E eu lembro que ele sai de lá, Paulo. Você lembra como ele... A questão toda, eu acho que pega, é porque a mulher tinha muito orgulho daquele retrato, tanto que estava na parede
né, estampada. E ele não se atentou a isso. O Harry Heller começou a falar que não representava bem Gate, que na verdade ele não era assim assado. E ele foi soltando o verbo, digamos assim. Só depois é que ele faz uma reflexão acerca disso. Nossa, como, né, eu deveria ter segurado minha língua, eu deveria... Por que que eu fui só falei? Agora eu tenho vergonha de encontrar Ele com ele de sofre novo. com isso, né? Ele sofre profundamente. Isso me lembra muito aquela... Eu me encontrei com essa frase, esses dias eu achei engraçada, que é atribuída ao Kafka, não sei se de fato Ah, é dele. Você sabe até qual é, Paulo? Acho que ele diz assim: a minha maior vergonha é ter dito que a vida era um baile de máscaras e eu fui com meu rosto verdadeiro. Então, algo assim nessas linhas. E acho que o Harry Heller ele representa esse que vai com o rosto verdadeiro pra... Fale, Paulo. Você é tá porque, animado. tipo, literalmente tem um baile de máscaras dentro do livro. Sim, então a gente não tinha como fugir dessa Tem essa um, parte. Você já tem um chegou. momento, isso não estava no roteiro, né? Mas, dizer que não tá tudo amarradinho, mas tem de fato um momento. Claro, tem vários momentos na obra. O Harry Heller, ele é um estranhão, digamos assim, mas aí ele começa a frequentar os lugares na cidade, ele acaba conhecendo uma personagem muito interessante que é interessante contextualizar isso também. A princípio, ele olha para ela, não conhece, eles começam a conversar e em dado momento ela pergunta o nome dele, ele diz, sou Harry Heller e tal. E eles conversam, só depois é que ela fala assim, e você nem se preocupou em perguntar o meu nome. Aí ele, qual é o seu nome? Ela, não sei. Qual você acha que é o meu nome? E aí ele olha para os traços do rosto dela e fala, não sei, não consigo chutar o seu nome, mas você me lembra muito um amigo de infância, o Herman, Herman. né? Não por acaso o Herman. E aí ela fica assim, né, na dela, e aí ele chuta, talvez seu nome seja Hermínia. O feminino de De Herman. Herman. E aí essa Hermínia é uma personagem que vai introduzir o Harry Heller na noite. À noite. E ele, Gente, esse por livro... causa dela que ele vai conhecer o Pablo, um outro personagem interessantíssimo. Então, eu acho que foi o que mais me interessou. O Pablo é um músico e ele tem toda uma reflexão sobre a diferença que é você enquanto observador e teórico das coisas e você alguém que pratica a arte. Uma coisa é ser crítico de arte, é você falar da arte verdadeira, da boa arte, daquela que vai elevar o espírito. Outra coisa é você praticar, é você tocar numa banda, é você produzir arte. E ele vai trazer para esse lugar de dizer, olha, eu não valoro muito a arte, mas eu toco as músicas que o povo gosta, digamos assim. Talvez daqui a 100, 200 anos ninguém lembre desse estilo, mas é o que eu toco porque o povo gosta. Ele tocava numa banda que tocava jazz, tocava um foxtrot, coisas que eram dançantes, digamos assim. E o personagem, eu ia dizer o Herman, né? Mas não é Herman. Será que não? O Harry Heller, ele se segura um pouco assim, a princípio, para não dizer que tipo, eu não gosto desse tipo de música, eu gosto de Mozart, eu gosto da música erudita e tal. E tanto... E aí a Hermínia é interessante porque ela leva ele para esse lugar. Ela leva ele para os bailes, ela exige que ele dance, né? Ele diz que não sabe dançar, ela não sabe, aprende, parceiro. Você vai ensaiar, vai treinar, eu vou te ensinar, você vai dançar, você vai pro baile, vai dançar foxtrot. E aí, nessa dança que ele acaba conhecendo uma outra personagem, que se chama Maria, se não me engano, que também vai ter um arco ali junto com ele, que segue até o final, digamos assim. Vai ser uma parceira sexual dele durante algum tempo, supostamente induzida pela Hermínia, mas tem o livro, O Lobo da Steppe, ele joga muito com o verdadeiro e o falso, no sentido de que ele induz você a um pensamento e depois ele mistura as coisas, você não sabe se o personagem está sonhando, se ele está tendo um delírio com drogas, porque em algum momento a droga vai aparecer na vida dele também. E o final do livro não ajuda com isso. Inclusive porque o Pablo é esse personagem que vai oferecer para ele drogas. E aí ele, por que não?
Por que usá-la? Por que não usá-la? Porque acho que a gente pode chegar nessa parte agora, né, Paulo? Que inclusive é alerta de gatilho, mas a gente pode entrar nesse quesito da época do personagem do Harry, né? Ele é um homem de 49 anos, no começo do livro, se não me engano, e ele vai completar lá seu 50º aniversário, ele vai fazer 50 anos. Porém, o que não é sabido, e se eu não me engano isso é revelado no próprio Tratado do Lobo da Steppe, é que, não lembro agora exatamente, o que é bem estranho, né? Mas o Harry Heller já tinha decidido cometer suicídio quando chegasse aos 50 anos de idade. E essa era a decisão que estava marcada ali. Era a única coisa certa, assim, na vida dele, cheia de certezas. Na verdade, ele tem toda uma teoria sobre as pessoas que são lobos da estepe, digamos assim. Uhum. Na verdade, ele vai dizer sobre os solitários. Eu vou usar esse termo que eu acho que é mais prático. Sobre as pessoas que estão imersas na solidão. Ele tem toda uma teoria de o que caracteriza essas pessoas. E aí tem uma visão geral dessas pessoas que cultuam a solidão. E tem uma outra que é justamente que ele vai dizer, olha, esse tipo aqui não comete suicídio. Eles ficam flertando o tempo todo, mas eles nunca cometem o suicídio. Já esse outro tipo aqui, e aí ele vai dizer, bom, Harry Heller é desse outro tipo aqui, talvez executem de fato. Mas eu diria que o livro, ele encaminha a gente para um lugar de incerteza, porque no final, digamos assim, dando um salto no tempo, e a essa altura eu imagino que quem está ouvindo ainda é porque já leu o livro, ou não se importa com o que vai acontecer no final, em saber o que acontece no final. Mas eu diria que até com as palavras do próprio Hermann Hesse, quando ele fala do livro, esse livro não é uma história sobre desistência, sobre fuga. É justamente o contrário, é sobre redenção. E eu acho que o Lobo da Steppe ele nos encaminha para o abismo, para o precipício, para a gente olhar o que tem lá e dar um passo atrás. Engraçado que é logo Nietzsche que aparece no começo, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Caio. Existe aqui algumas possibilidades de leitura desse livro, mas eu queria pensar com você se uma coisa é o Tratado do Lobo da Steppe e outra coisa é o Lobo da Steppe. Sim. Até pensando, e aí eu sou muito levado por essas analogias. O que o Pablo fala, uma coisa é você criticar a arte, outra coisa é você ser artista. Uhum. Uma coisa é você escrever um tratado, outra coisa é você ser um Lobo da Steppe. E a sua pergunta seria em que sentido? Seria justamente como que você vê isso na Essa obra. diferença. Essa diferença entre, talvez, teoria e prática, para a gente simplificar, mas eu acho que é muito mais sobre o conceito e o fenômeno, para a gente entrar na filosofia. A gente pode até citar, Paulo, uma conversa dos bastidores, ele estava me mostrando uma frase que eu acho que vale a pena até ser citada antes do final. Ele vai se lembrar qual era, que a gente entrou na filosofia. Mas, bom, eu acho que a chave hermenêutica de compreensão dessa diferença tá num subtítulo muito sutil, mas que quando você lê, e no meu caso, quando eu olho a capa e eu li aquilo, eu falei, esse livro me puxou pra dentro dele imediatamente. Mas quando ele escreve assim, O Lobo da Steppe, só para loucos, aí eu realmente fui incapaz de largar esse livro. Na verdade, ele se apegou a mim, né? As minhas memórias, meu sentimento, a como eu vivo. Eu sabia que esse livro seria de alto impacto, né? nessa dicotomia também, né? Essa ideia do só para loucos, eu acho que ela permite a gente entender qual é o caso que está colocado aqui, né? O que mostra a obra é que essa questão da teoria e da prática, ela não pode ser exatamente entendida a partir de uma chave de interpretação direta ou muito clara. Essa ideia da loucura, dos eventos que se alinham de forma quase que providencial, isso, no fim das contas, é o que conduz a narrativa, né? E essa mistura, então, entre o sonho e a realidade, vai dizer que, poxa, nessa realidade em que as coisas acontecem meio que sem conexão, né? Em que o fenômeno ele ganha uma espécie de vida própria e não pode ser colocado sob leis, sob tratados, inclusive, né? Se a gente for pensar, o Tratado do Lobo da Steppe é uma parte ínfima do livro, o livro maior é realmente o Lobo da Steppe, é o relato individual, pessoal do Heller.
Então, não tem como você fazer o Tratado do Lobo da Steppe. O que é escrever um tratado sobre o Lobo da Steppe. Escrever um tratado que seja só para loucos. Acho que expor esse contrassenso, esse absurdo, vamos dizer assim, né, para usar outra palavra da filosofia contemporânea, a gente, ou no caso, né, o que o Hesse está tentando fazer com essa obra. Mas, Paulo, acho que, como a gente está dizendo aqui, né, de pouco vale falar tanto sobre a coisa, eu gostaria de ler, então, o começo do Tratado do Lobo da Steppe, para ver se vocês se movem um pouco. Vai ser eu vou ler um trecho até um pouco longo, mas vamos lá. É assim que começa. Você tem o Heller, quando ele pega o livro, né? Quando ele é defrontado, ele vê um letreiro, o livro cai. Isso é engraçado. O livro cai no chão, a pessoa vai embora, ele pega o livro, quase que para devolver, e se depara com aquilo Lobo da Steppe e acha isso muito, muito estranho, mas ele leva isso para casa e aí ele se põe a ler, né? É engraçado que ele diz assim: seguir o conteúdo do livrete que li de um só fôlego em contínuo e crescente interesse. Quando eu li isso, eu falei, poxa, eu tenho que ler esse tratado em um só fôlego. E é uma das coisas que o livro faz, né? Ele te coloca no lugar de leitor ao mesmo tempo que você está ali ativo na narrativa. Como sendo essa narrativa em primeira pessoa. Então, como você está vendo do ponto de vista do Harry Heller, você sente a estranheza de levantar um livro, ler, e você, do ponto de vista do Harry, ler Era uma vez um certo Harry chamado o Lobo da Steppe. A partir desse momento, acho que o livro ele já toma conta de você por completo. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem, mas não obstante era também um lobo da steppe. Vamos lá. Havia aprendido boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender. E era aprendido, entretanto, era o seguinte: estar com era incapaz de ser um homem descontente. Isso provinha, de certo, do fato de que no fundo de seu coração sabia sempre, ou julgava saber, que não era realmente um homem, e sim um lobo da steppe. As pessoas argutas poderão discutir a propósito de ser ele realmente um lobo, de ter sido transformado, talvez antes de seu nascimento, de lobo em ser humano, ou de ter nascido homem, porém dotado de alma de lobo ou por ela dominado. Ou finalmente indagar se essa crença de que ele era um lobo não passava de um produto de sua imaginação ou de um estado patológico. É admissível, por exemplo, que em sua infância fosse rebelde, desobediente e anárquico, o que teria levado seus educadores a tentar combater a fera que havia nele, dando ensejo, assim, a que se formasse em sua imaginação a ideia e a crença de que era realmente um animal selvagem coberto apenas com um tênue verniz de civilização. A esse propósito, poder-se-iam tecer longas considerações sobre livros. Mas isso de nada valeria ao lobo da steppe, pois para ele era indiferente saber se o lobo se havia introduzido nele por um encantamento, à força de pancada, ou se era apenas uma fantasia de seu espírito. O que os outros pudessem pensar a este respeito, ou até mesmo o que ele próprio pudesse pensar, em nada o afetaria, nem conseguiria afetar o lobo que morava em seu interior. Mais um fôlego. Vamos lá. O lobo da steppe tinha, portanto, duas naturezas, uma de homem e outra de lobo. Tal era seu destino, nem por isso tão singular e raro. Deve haver muitos homens que tenham em si muito de cão ou de raposa, de peixe ou de serpente, sem que com isso experimentem maiores dificuldades. Em tais casos, o homem e o peixe, ou o homem e a raposa, convivem normalmente e nenhum causa ao outro qualquer dano. Ao contrário, um ajuda o outro, e muito homem há que levou essa condição a tais extremos a ponto de dever sua felicidade mais à raposa ou ao macaco que nele havia do que ao próprio homem. Tais fatos são bastante conhecidos. No caso de Harry, entretanto, a coisa diferia. Nele, o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente, mas permaneciam em contínua e mortal inimizade. E um vivia apenas para causar dano ao outro, e quando há dois inimigos mortais no mesmo sangue e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem, cada qual tem seu fado, e nenhum deles é leve. Acho que eu paro por aqui. Mas acho que disso você já consegue entender a tensão que vai. E isso me lembra, inclusive, para entrar nos contemporâneos, aquele meme, não sei se alguém já viu em algum momento, né? Que diz assim: dentro de você
Essa distinção que ele faz, mas ele fala assim, dentro de você há dois lobos. Como se eles estivessem ali numa tensão, numa espécie de combate. E essa tensão, esse combate é o que o livro vai tentar expor, não em um tratado. O tratado aqui eu acho que ele é quase uma coisa descartável, inclusive por isso que ele cai no chão da rua quase como lixo, né? A pessoa derruba aquilo ali e o Harry encontra. Acho que se a gente tira alguma coisa desse livro, e eu vou concluir essa fala, está ficando longa já, e dar a palavra para o Paulo, mas se a gente concluir uma coisa desse livro é que os livros não são o bastante para se entender a natureza do lobo da estepe. E a natureza do lobo da estepe não é nada senão a própria natureza, né? Uma que é alheia a si. Acho que essa é a tese principal desse livro. É interessante que eu acho que o Hermann Hesse ele constrói um personagem que, enquanto indivíduo, ele tem muita complexidade. Tanto que, em certo momento, ele vai descobrir que não é necessariamente um homem e um lobo. São vários, centenas. E você pode ser múltiplos. E o próprio personagem vai experimentar essa multiplicidade quando ele entra na vida noturna, digamos assim. E naquilo que você não sabe ainda se é sonho, se é delírio, se é viagem de drogas. O personagem ele experimenta sensações que são contraditórias às crenças que ele tinha. Por exemplo, ele se mostra um personagem muito pacifista contra as guerras, mas quando ele abre certa porta lá no baile de máscaras, ele começa na carnificina, a matança, junto com Pablo, com armas na mão, atirando nas pessoas, derrubando os carros. E ele sente o prazer naquilo. E ele diz que é exatamente por isso. O Pablo quem diz, na verdade, que tem um diálogo entre um personagem que o carro dele capota quando o Pablo atira, né? Ele tá lá no chão e aí eles conversam e o personagem era uma espécie de juiz ou promotor e aí ele diz para ele, ó, você já sentenciou muita gente à morte e tal. Ele, era só o meu ofício. Você também não faz isso? Aí Pablo diz para ele, não é ofício nenhum, eu faço isso por puro prazer. Então essa viagem leva o Lobo da Steppe, o Harry Heller, a experimentar sensações que são contraditórias às coisas que ele pensava. E é muito interessante, talvez, pensar para além do tratado sobre o indivíduo que o Hermann Hesse está fazendo aqui nesse livro, ele traz também um pano de fundo do contexto de guerras. As guerras que estão acontecendo ali no início do século, principalmente o quanto que aquela sociedade foi marcada pela Primeira Guerra Mundial. Parece que o Harry Heller é um personagem que teme com que isso aconteça de novo. E porque, olhando do nosso ponto de vista, a gente fica o tipo... livro é de, a gente não citou, mas ele é de 27, né? Então... Pois é, né? Você fica Opa! naquela, sinto muito, amigo, então, mas... eu tenho notícias do futuro. Mas talvez seja a própria sensação do autor da estranheza que está sendo a sociedade daquela época, do pós-guerra, mas ele pra gente, ele está escrevendo no entre guerras, mas ele não sabe que ele está escrevendo no entre guerras, entende? Talvez seja a sensação que aquela cultura, aquele ambiente, aquela época produz no autor que leva com que ele escreva também essas partes do livro que toca nesses sentimentos acerca da guerra. A gente já está quase se encaminhando para o final, mas antes eu queria voltar algumas questões. Caio mencionou um trecho que ele queria que eu lesse. Na verdade, eu falei para ele, olha que esse trecho como é interessante. Que é uma fala de um outro personagem que ele encontra já no meio dessa matança toda, digamos assim. Tem um personagem chamado Gustavo, ele encontra logo depois, na verdade, quando ele sai da porta da matança. Vocês vão entender lendo o livro o que é isso, né? Um corredor cheio de letreiros, e aí o personagem ele vai entrando nas portas e entrando em novos mundos, digamos assim. E aí quando ele entra em certo letreiro, ele conhece o Gustav, e num diálogo com esse personagem, o Gustav responde para ele o seguinte: falas como um sábio, meu filho. É um prazer e um privilégio beber em tua fonte de sabedoria. E é claro, o Harry Heller ele aspira muito a essa sabedoria, né? Ele é um cara que lê muito, que consome muita cultura. Voltando para a citação.
É possível até mesmo que tenhas um pouco de razão. Mas, por favor, volta a carregar teu rifle. Estás ficando muito sonhador. A qualquer momento pode surgir um casal de cervos e não podemos matá-los com filosofia. É preciso ter bala no cano. Então, talvez eu discorde dele. Isso é possível matar com filosofia. Matar de tédio. Mas... Uma curiosidade, pra não sei pra quem sabe dessa trivia, né? Tanto eu quanto o Paulo, eu estudo filosofia. E a época que eu li o livro, eu não estudava filosofia. Então, eu acho que talvez eu tenha querido contrapor essa tese, não sei. Não sei se eu tenho tanto desejo de matança assim, mas acho que outras coisas dá pra fazer com filosofia. Matar, não sei se é uma delas. E, claro, a gente não vai dar conta de falar muita coisa sobre o livro, que é um livro razoavelmente grande, tem mais de 200 páginas. E a gente não vai dar conta de falar tudo dele, obviamente. Mas fica a provocação para que leiam e para que tragam discussões aí a respeito do que acharam da leitura. Eu fiquei com vontade de ler mais coisas do Hermann Hesse, pretendo ler Damien. Mas a minha pergunta, e essa tem sido a pergunta que eu vou fazer para os participantes aqui do episódio, é o que ler depois. E aí, no caso, quando eu gravei com a Ila sobre a Invenção da Solidão, eu perguntei o que ler depois de Paul Auster. E ela me recomendou ler o Ian McEwan, ler Reparação. E aí eu te pergunto, Caio, o que ler depois de Hermann Hesse? Outro autor? Caramba. Ai, saia justa. Caramba. Ó, eu recomendo, vou até fazer uma ponte aqui pra tentar fechar as coisas bem... enfim, embalar tudo num pacote bonitinho, botar um lacinho por cima. Mas eu recomendo a leitura do Damien como uma espécie de... Eu li o Damien antes do Lobo da Steppe. Nessa época eu nem dava tanta bola assim pro Hermann Hesse. Alemão, ganhava o Nobel, eu também não dava tanta bola assim pra literatura. Ela já estava começando ali a me cativar, mas ainda não. E eu li o Damien, eu achei bem estranho, né? Pra quem já leu, tá familiarizado com aquela ideia de que pra nascer você tem que destruir o mundo e coisas assim. E eu nem tinha dado atenção, mas esses dias folheando de novo o Damien, eu tinha emprestado o livro, recebi ele de novo esses dias. A pessoa sequer leu, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Ela me ouviu sem ler o livro. Mas eu li no final e dizia assim, olha, o Damien é como se fosse o Harry Heller jovem. Aí quando eu li isso, eu falei, caramba, é verdade. É uma espécie de assim... É um romance de... Esqueci agora, mas é um romance de educação, não, esqueci. Tem um de formação. Não, mas tem um de formação e tem outro. Eu esqueci agora, tava na orelha do livro, enfim. Quem estiver com a edição aí vai conseguir ver, mas eram dois nomes diferentes. O Damien é como se fosse um pregresso, né? Ele é a criança que vai virando adolescente, que vira jovem. Mas o romance de formação provavelmente é atingir a maturidade. E eu acho que pensar o Lobo da Steppe como um romance de formação é quase uma brincadeira de mau gosto, né? Porque o romance de formação é atingir a maturidade e supostamente na idade que o Harry Heller está, que é de 50 anos, já se deve ser maduro. Inclusive, a gente olharia para o Harry e dizer, nossa, como ele é maduro, ele é um espírito cultivado, ele é um espírito elevado, que se importa com coisas assim que poucas pessoas parecem se importar, inclusive no contexto dele. Mas, gente, a verdade do Harry Heller, e isso vai muito à minha leitura do livro, que eu tenho, mas, gente, ele foi mandado embora de casa pela esposa. Botou ele pra correr. Ele tá sozinho, morando num apartamento escuro, assim, de uma mulher que, enfim, deixa ele morar praticamente como um favor. Ele não tem muitos amigos. Ele sai andando pela rua e você vê que ele não tem ali nenhum laço fixo. Um amigo que ele tinha, ele critica a representação de Goethe na parede. Pois é, a chance de... Ele não encontra par no mundo. E isso é triste. E eu acho que a tese do livro é que você não pode cultivar esse gênio profundo, né? Todos os autores citados que ele está lendo ali tem muito lidam com essa ideia de gênio, aquele que se eleva além dos limites da natureza e que consegue enxergar a realidade por detrás ali daquela natureza e lavrar algo belo a partir daquilo. Mas acho que o Harry Heller está dizendo é que isso não é maturidade, isso é algo bem triste, inclusive. Se o Lobo da Steppe, que ele
Ele inclusive critica essa ideia de o lobo solitário. Eu não sei se vocês vão fazer o link, né? Mas a ideia dos alfas, dos betas, do lobo solitário, né? Essa ideia que voltou não por acaso na nossa época de atomização dos indivíduos, né? Na cultura, que se sentem perdidos pelo mundo. E por isso talvez o Lobo da Steppe também seja uma obra mais contemporânea hoje do que era na sua época. Mas isso é uma baboseira. E atingir a maturidade, de certo modo, é reconhecer isso também. Dando spoiler, assim, do final do livro, eu não vou dizer como, mas assim, quando profere aquela sentença, você está condenado a viver, você sente que o livro tem que ser jogado fora. Inclusive, eu, na época, não tendo entendido a maturidade, eu vou fechar isso aqui para responder a pergunta de Paulo, que ele tá até preocupado se eu lembro ou não. Eu lembro. Mas como foi a finalização da minha relação com aquela capa belíssima, daquela chamatividade? Foi o seguinte. Terminei de ler, inclusive eu tava numa festa com uma festa não, né? Um baile de máscaras. Quase um baile de máscara com alguns amigos na casa deles, e eu tava ouvindo eles conversarem sobre coisas que não me interessavam muito, tava com o livro ali na mão, com 10 páginas faltando pra terminar, eita, calma. Peguei o livro, saí andando pelas ruas e falei, não, eu vou terminar esse livro aqui, vou procurar um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, a rua vai me dar isso que eu estou procurando, assim, já era um pouco tarde da noite. Não era uma rua muito movimentada. E aí eu me pus embaixo de um poste, sentei assim na calçada e falei, vou terminar esse livro, vou me concentrar aqui e terminar. E aí lendo, né, lá nas últimas 10 páginas eu chego com essa frase, você está condenado a viver. E eu penso, caramba, então todo ponto do livro é que eu não deveria ter vindo aqui pra fora, eu deveria ter ficado lá e superado essa barreira, né? Transposto esses limites que são colocados. E acho que o livro é sobre isso, é um romance de formação por isso, porque você, na velhice, você vai ficando mais jovem, né? E essa é acho que a ideia principal que o Harry, talvez, que o Harry, não, o Herman coloca nessa coisa. Então, o que aconteceu? Vou só dizer o que aconteceu. Terminando esse livro, eu voltei a falar com meu amigo feito no ônibus, a gente trocou o número de celular, e eu perguntei assim, poxa, eu terminei. O livro não era meu, no fim das contas. Eu achei o Tratado do Lobo da Steppe, eu achei o Lobo da Steppe, aquele livro não era meu. Não tinha sentido, né? E a sugestão da caixa do metrô é que você coloque um livro ali e troque por outro. Aí eu perguntei pro Vitor, e da estima, né, recém-adquirida pelos livros, que eu estava começando a gostar bastante deles, de colecionar, etc., e guardá-los com carinho, eu tenho esse costume até hoje. Eu perguntei o que eu devo fazer com essa obra, devolvê-la a você, como é que eu posso? Ele disse, não, o que você vai fazer é pegar este livro e colocar de volta na caixa do metrô para que outra pessoa encontre e leia. Quando ele falou isso, meu coração se despedaçou, mas eu fui lá, coloquei o meu Lobo da Steppe na caixa e deixei-o ali. Falei, não, amanhã, se eu voltar aqui e este livro ainda estiver ali, ele é meu. Se não, eu deixei o livro no mundo. E não é que no dia seguinte eu voltei ali. Quais as chances desse livro já não estar mais lá, já tinha sido levado? Então, eu considero essa experiência, assim, de um fechamento. Ela teve enfim, tem toda a peça de 3 atos, né? Minha relação com esse livro foi bem interessante, e acho que a tese final é essa, de que os livros, eles são importantes, né? Tanto que o Hermann Hesse vai escrever um livro, mas você não pode viver de livros, por assim dizer. Você não come os livros, você não vive com eles. Eles têm um propósito fora de si mesmos. O que ler, então, depois que você pega o Lobo da Steppe, coloca ele numa caixa e esquece-o para sempre? Não necessariamente você deve fazer isso, né? Essa é a minha relação com o livro. Mas o que fazer? O que ler depois? Eu diria que você pode ir atrás de... Já sei, um contraponto. Você pode ir de um suicida que não levou a cabo a coisa, e um livro, um texto que não é, eu diria, nada romântico, nem pré-romântico, nem tá ali naquele contexto. Vamos aproveitar que ele aparece na obra, e eu gostaria de recomendar um livro que eu já li, e o único que eu já li do Goethe foi justamente O Sofrimento do Jovem Werther.
É outra história, outro romance de maturidade que termina ali de uma forma pouco... Lida também com a temática do... Vou já avisar logo, né? Do suicídio. Também um romance epistolar, que é essa ideia de... Esse aqui não é epistolar, né? Tanto que são... Não é nem um diário, são anotações do Lobo da Steppe. É a ideia de que aquilo ali foi encontrado por alguém e editado. O livro também está nesse formato. Mas ele é de cartas desse jovem, que é o Werther, que vai para um outro setting, um outro cenário, o cenário ridículo da Alemanha, do campo, e vai viver ali. É um livro que você... Caramba, certamente você se esforça muito mais para lê-lo do que o Lobo da Steppe, porque eu li em algum lugar, acho que foi na edição que eu tinha, que o Goethe, ele usava palavras que para a própria época dele já eram arcaicas, assim, já eram difíceis de compreensão na época dele, que era lá no século XIX, 1800, na verdade, século XVIII, XIX, essa passagem aí. Então, enfim, mas essa seria a minha recomendação do Hesse pro Goethe. O Sofrimento do Jovem Werther, mais especificamente. Perfeito, Caio. Sim. E boa leitura. A todos. Uma última palavra. Com a maturidade, aprende-se a viver.